Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no dia 23/10/2024. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 12, verso de 39 a 48. Diz o Senhor: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo ser batizado com um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu lhe digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, uma família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, e a sogra contra a nora. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, no começo do Evangelho, Jesus disse que ele veio trazer fogo sobre a terra. Vamos entender esse fogo? Que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo veio acender aquelas lamparinas que estavam apagadas em nós. Começou lá na igreja primitiva com os apóstolos. Está lá em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo veio como língua de fogo e pousou sobre os apóstolos. E ali foi como se tivesse ressuscitado alguém que estava morto. Aqueles homens que eram pescadores de peixe, que eram medrosos, se tornaram homens de fé, homens corajosos, cheios do Espírito Santo. Este é o fogo que Jesus fala, que veio lançar sobre a terra. Meus irmãos, a igreja primitiva era uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, cheia de prodígios, milagres, e levava milhares de pessoas a Jesus. Estavam afastadas dele, de Deus. Aquela religião judaica antiga, tudo se renovou. A Igreja de Jesus Cristo, chamada Igreja Católica, ela veio trazer essa novidade para nós, essa doutrina que salva, que liberta do pecado e que leva à eternidade. Esse fogo do Espírito, ele continua aceso na igreja porque a igreja continua viva. Cheia de problema hoje, divisão, mas ela não se acaba porque o Senhor garantiu que a igreja dele permanecerá até o fim, até ele voltar. Ninguém vai conseguir destruir a igreja. Tentaram destruir a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, divisão, os ortodoxos, os protestantes, tentaram de todo lado. Mas a promessa de Jesus é que ela permanecerá até ele voltar. No dia que ele voltar e estabelecer o teu reino aqui neste mundo purificado de todo mal, o reino de Deus, vai ser um novo céu e uma nova terra. Acabou. Não precisa mais da igreja. A igreja não vai mais precisar porque esse povo que foi redimido, que foi salvo, é o povo de Deus que já estava aqui na igreja, convertido. Então não precisa mais de conversão. A igreja é para nos unir a Deus.
A religião quer dizer isso, ligar. A gente está desligado, a gente se liga a Deus. A religião é isso. Então o Espírito Santo na igreja, ele continua no meio de nós. Quando você é uma pessoa que vive aí de qualquer jeito, neste mundão, vivendo as maravilhas deste mundo, de repente você é chamada por Deus. Aí você começa a pensar diferente. Você começa a falar diferente. Você começa a viver uma realidade nova. Você se torna um novo homem, uma nova mulher. Aí vem aquela outra parte do Evangelho que diz que o pai ficará contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra contra a nora, o irmão contra o irmão, e o amigo contra o amigo, e daí para frente, né? Causa divisão. Porque Jesus mesmo disse, eu não vim trazer a paz sobre a terra, vim trazer divisão. Quando você é tocado pelo fogo do Espírito Santo, quando ele te queima, seu coração começa a arder, aí você começa a se preocupar com as coisas de Deus nessa terra, você começa a ler o Evangelho de Jesus Cristo, começa a meditar, começa a ir para a Santa Missa aos domingos, é o Santo Sacrifício de Cristo na cruz. Santa Missa é a renovação incruenta do sacrifício de Cristo na cruz. Nenhum católico batizado pode perder a missa dia de domingo. Jamais. Se perder, não participe da comunhão sem se confessar na próxima missa. Não sei que você esteja doente ou tenha uma pessoa doente, esteja cuidando, né? Algum caso assim. Mas ao contrário, se foi por preguiça ou por moleza, foi por comodismo, pode ter certeza que você está em pecado grave, porque é a renovação do sacrifício incruento de Cristo na cruz, a Santa Missa. Muito importante. É tão importante que o diabo quer acabar, quer destruir. Mas Jesus disse, não vai destruir. Quem pensar que vai destruir está enganado. Vai prevalecer até o fim. Naqueles que tiverem coragem de celebrar, porque vão proibir um dia. Ninguém sabe quando, né? Mas vai ter alguém vai celebrar a Santa Missa neste mundo de Deus. Então, meus irmãos, a coisa é assim. O mundo divide, as pessoas se dividem, as igrejas dos homens dividem, porque Jesus não prometeu maravilhas e 1000 maravilhas aqui nessa terra. Ele prometeu perseguição. Quem quiser ser meu discípulo, toma minha cruz e me siga. Está vendo aí? Ele diz isso lá nos evangelhos. Está lá. São João, Marcos, Lucas, Mateus. Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e cada dia me siga. Você não seguir Jesus é fácil? Você quer ir para o céu de graça? Você não quer sofrer, você não quer nada? Será que você se forma para doutor aqui nessa terra de graça? Para você ganhar uma formatura de doutor, de médico, ou de advogado, ou qualquer coisa aí, qualquer profissão de nível superior, não é fácil. Você vai ter que sentar no banco lá e usar a mente, e trabalhar a mente e gastar dinheiro. Tem que ter dinheiro, não é fácil não. Você quer ir para o reino de Deus de graça? Receber o reino de Deus. Meu irmão, o reino de Deus é mais importante do que qualquer formatura neste mundo. De que qualquer cargo importante neste mundo. Não tenha dúvida disso. Trabalhe pelo reino de Deus. Se preocupe com isso. Claro que você tem que ter sua profissão, tem que trabalhar, tem que viver. Mas coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Não tenha medo de fazer isso. Eu sei que você vai ser perseguido, como Jesus mesmo disse, né? Não vim trazer a paz. Vai se dividir. Você vai ter divisão do seu colega de trabalho, vai se dividir do seu pai, da sua mãe, de seu filho, sei lá. Pode acontecer. Seu vizinho. Vai ter divisão, porque seu vizinho não está acostumado a ver você falar de Deus. Seu vizinho nunca viu você rezando o texto de Nossa Senhora,
lendo a Bíblia, pregando a Bíblia, então ele vai estranhar. Doido. Olha, não chegue perto dele não. Tá, problema. É assim. A perseguição é grande. E se fosse o contrário, não prestava, tem que ser assim mesmo. Se nosso Senhor Jesus foi proibido até de se expressar no tempo dele, de pregar o Evangelho, só que ele não atendeu essas ordens, né? Essas leis mundanas a gente não atende. Jesus não atendeu a lei dos fariseus do tempo dele, dos sacerdotes do tempo dele, que queriam proibir ele de falar de Deus, queriam tirar ele do caminho. E aí Jesus disse, não, eu não atendo esses tipos de lei, não. A lei que não obedece à lei de Deus não deve ser atendida por ninguém, nem por Jesus, nem por nenhum cristão. Todo cristão que prega a palavra de Deus, que tenha o coração voltado para Jesus, é um outro Jesus. Então você não pode seguir Jesus desse jeito, atendendo leis iníquas de homens aqui deste mundo. Se nós atender às leis dos homens aqui deste mundo, nós não vamos cegar o reino de Deus, não, meus irmãos. Nós temos que ser, se possível for, crucificado também como Jesus foi. E por que não? Não pode ser de graça, não é de graça não. O reino de Deus é difícil de entrar. Jesus mesmo disse, poucos são os que vão entrar, porque o caminho da perdição é largo e muitos são os que passam. Fizeram essa pergunta para ele. Perguntaram para ele, Senhor, é fácil herdar o reino de Deus? Ele, não, é difícil. O caminho estreito vai ser poucos que passam, e o largo vai ser muitos que passam. É a multidão. Então, esses evangelhos que pregam por aí, só alegria, bate palma, só sem falar de inferno, não fala de nada. Isso é uma maravilha. É um caminho largo, ninguém está preocupado com nada, não é perseguido, prega aquele evangelho artificial, aquela coisa assim, que não fala a verdade. As pessoas entram mudo e saem calado. Então, meus irmãos, não liberta. A palavra de Deus, ela é clara. Ela é uma palavra de libertação. Ela não é para nós esconder, omitir a verdade. Se o Evangelho diz que uma pessoa que se casa na igreja, se ele se separar, um casamento válido na igreja, se separar não pode casar mais, é porque é verdade. Foi Jesus que falou. A igreja prega o Evangelho baseado na palavra de Deus. A gente não pode negar isso. Mas os jovens de hoje, não interessa se é de hoje ou é de ontem. Não interessa, para Deus não interessa. Essa geração é uma geração má, muito má. Então, eles não querem saber realmente, essa juventude de hoje, se você pregar isso para eles, desculpa, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer rejeição, com certeza. Foi por isso que Jesus falou que eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão, porque muitos estão pregando que não diz nada, né? Não prega quando pega certos textos bíblicos, não diz nada. Esconde tudo. Porque se eu pego lá o texto do Evangelho de São Mateus, eu esqueço o capítulo. Mas está lá escrito. O homem que se casa, ele não pode, na igreja, ele não pode mais separar. E se caso venha a separar, não pode se casar mais. É o que está escrito na Bíblia. Palavra de Deus. E a igreja segue. Se a igreja um dia falar o contrário disso aí, cai fora. Não é a igreja católica mais não. A católica está naqueles que falam o que está escrito na Bíblia. Porque tem gente aí já pensando, autoridades da igreja pensando aí, que vão já assinar documento para bênção de pares do mesmo sexo, né? Essas coisas. Cuidado. Isso não é a igreja católica mais não.
A igreja de Jesus está naqueles que está contra a essas aberrações. Isso não existe, nem na igreja católica não. Deixa o mundo lá viver isso. Não tem problema. Mas nossa igreja não. Na nossa igreja não existe esse tipo de coisa. Se alguém fizer, esse alguém não é de Deus. Com certeza, não é de Deus. Por isso que Jesus disse, eu não vim trazer a paz. A confusão vai ser grande. Já está sendo e vai ser muito grande. Agora com esse documento que foi aprovado. Aí vem essa outra história que essas autoridades aí da igreja, que eu não sei que autoridades é essa, quem precisa mais evangelizar, porque agora basta se encontrar, os jovens basta se encontrar um com o outro, todas as religiões levam a Deus. Ai que mentira, isso não é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E todos os papas disseram que fora da igreja católica não há salvação. Olha a verdade aí. Por que não falam a verdade? Não sejam mentiroso, omisso, fale a verdade. Fora não há salvação. Agora vem esse aí dizendo que todas as religiões salvam, todas é boa, todas levam a Deus. E quer dizer que os outros todos mentiram, foi? 265 papas mentiram, porque são 266 com esse. 265 mentiram. E agora vem esse dizer que toda religião salva, leva a Deus. Olha, tá difícil de entender, viu? Vamos rezar muito, meus irmãos, vamos rezar. Acompanhe o grupinho, nosso grupinho, nosso canalzinho Servidores do Reino, que eu vou sempre trazer notícias aqui de libertação, palavra de libertação. Eu não sou católico frouxo, não. Sou um católico de verdade. Gosto da verdade e vou pregar a verdade até arrancar a minha cabeça. Não tem problema se arrancarem. Agora que eu vou pedir a Deus essa força para mim sustentar essa verdade até o fim, eu vou. Jamais eu vou chegar numa comunidade e dizer que está tudo certo. Se você se casou e se largou, arruma outra. E não sei o que. Jamais vou fazer uma coisa dessa. Viva a castidade. Carregue sua cruz. Se não pode carregar sua cruz, aí não sei. Se entenda com Deus depois. Agora que a verdade é. Não venha pra cá com conversa que esse povo tá mentindo, tá querendo levar o povo pro inferno. Essa é a realidade. E eu não estou disposto a ir pro inferno, não. Eu nasci para o céu. Nós somos do céu. E tenho certeza que os seguidores do grupo Servidores do Reino também vai. Com certeza. Porque Deus suscitou esse grupo para isso, esse canal. Para alertar aqueles que estão dormindo. Meus irmãos, lembre-se desse evangelho de hoje. Jesus fala que não veio trazer a paz sobre a terra, veio trazer divisão. Porque quando você se converte, até o seu próprio filho fica contra você. Enquanto ele não se converter também, para se unir a você, formar o mesmo grupo, participar do mesmo grupo, não adianta, ele vai ficar contra. Que Deus abençoe a nós nessa quarta-feira, que o Espírito Santo, não, quinta-feira, esse evangelho é quinta-feira. Quinta-feira que o Espírito Santo nos dê força, nos lance o fogo sobre nós, para que nós ferva igual uma panelinha de pressão. E não neguem o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da glória. Ele é o nosso Salvador. É aquele que veio e morreu na cruz por nós. Não neguemos nunca o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Pai, nosso irmão, Ele é tudo. Que a Mãe Santíssima, aquela que disse sim, Senhor, que ela interceda por nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.